Banco Mundial confirmou o pessimismo com relação ao crescimento da economia global este ano. Segundo o relatório divulgado ontem, o Banco Mundial estima o crescimento em 2,2% este ano do PIB mundial, depois de ter divulgado uma estimativa de crescimento de 2,4% em janeiro deste ano. Eu converso agora com o vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto. Tudo bem, Otaviano? Tudo bem, Luciano. Tudo bem. Depois do susto, né? Na verdade, o relatório tem sido lido só em parte, porque tem uma dupla mensagem lá. Por um lado, há esse ajuste para baixo na previsão de crescimento da economia global, que não é um ajuste tão grande. Mas, por outro, também há a observação de que esse novo patamar de crescimento menor é mais sólido do que aquele observado no relatório anterior, já que, pelo menos, os riscos de problemas agudos, como associados aos diversos pontos de fragilidade na zona do euro, a probabilidade hoje é bem menor. Então, é verdade que agora os problemas são mais crônicos, tipo tendência realmente de baixo crescimento na Europa, a dificuldade de melhorar o quadro de desemprego, possibilidades de rodadas novas no futuro de revelação de balance sheets, de balanços em situação precária por conta do longo tempo de estagnação. Mas, por outro lado, pelo menos no horizonte imediato, choques, supondo-se, evidentemente, que quando ocorrer o fim das políticas monetárias não convencionais seja de maneira bem prevista, bem comunicada e gradual, você tem, no fundo, um cenário até de crescimento um pouco mais sólido do que aquele do começo do ano. Ok, Otaviano. E o relatório, ele também reduziu a estimativa de crescimento do PIB chinês. Isso preocupa principalmente os emergentes aqui, Brasil, que tem como a China o principal consumidor dos produtos de exportação. Segundo o Banco Mundial, o PIB passa de 8,4% do relatório de janeiro para 7,7% em 2013. O que você diz a respeito disso? Isso é também parte da explicação da mudança no patamar de crescimento previsto. Eu falei, por um lado, do lado benigno, que é o desaparecimento das fontes mais agudas de risco, mas, por outro, o que tem se evidenciado é que o novo normal, a nova trajetória de crescimento, será uma na qual as economias de movimento não devem voltar em conjunto ao ritmo de crescimento pré-crise. E, portanto, haverá uma acomodação do crescimento global, inclusive por conta da acomodação das economias emergentes, nesse novo cenário. E uma economia central nessa acomodação é o caso da economia chinesa, porque a economia chinesa está em trânsito para um novo padrão de crescimento. Era algo que se vislumbrava já mesmo antes da crise, mas, de certa maneira, os passos parecem vir na direção de um novo padrão de crescimento, e é um padrão de crescimento em que a China não cresce a taxas de 10%. Não quer dizer que a percepção de bem-estar da população chinesa não melhore, porque agora, se um crescimento de 7 ou 7,5% da China, mais pautado na ampliação do poder de compra e no consumo das famílias chinesas, se traduz em uma percepção de melhora de padrão de vida e de poder de compra até maior do que um crescimento de 10% ao ano, baseado em investimentos voltados à exportação. Então, é um cenário mais estável, porém, um cenário com crescimento menor. E as consequências disso, Otaviano, para o Brasil, país que vem passando aí por um problema grave, aí, que é a fuga de capitais, de investimento? Eu acho que tem que ter cuidado com essa interpretação do que está acontecendo no Brasil nesse momento, porque tem uma mistura aí. Embora, evidentemente, é natural que o noticiário local enfatize muito os fatores idiosincráticos brasileiros,
Eu diria que o que está ocorrendo é um movimento claramente mais global, de reposicionamento de portfólios. O pequeno ensaio feito pelo Bernanke quanto à possibilidade, alertando que um dia vai ter saída do quantitative easing, do afrouxamento quantitativo, que foi houve uma lost in translation aí, houve uma perda de compreensão da diferença entre quando ele falava em tapering e de um encolhimento no volume de ativos comprados, são coisas completamente diferentes, e o fato é que está ocorrendo um ajuste, e os mercados mais líquidos, como se sabe, inclusive o brasileiro, tende a sofrer porque são as posições que são liquidadas para a recomposição do patrimônio. Então tem um fenômeno de curtíssimo prazo aí que é global, tanto é que não está sendo apenas o caso no Brasil, está sendo across the board no conjunto de economias emergentes. Agora, é claro que na hora de justificar a mudança de operação, a mudança de posição, aí se constrói uma história, né? É uma história que aí, no caso, talvez a conjuntura brasileira também esteja propícia. Não é uma tarefa difícil criar histórias a respeito do Brasil para justificar esse movimento. Mas eu diria que ele é um movimento principalmente de curto prazo, e há uma grande probabilidade que, à medida em que fique claro que não vai haver saída abrupta do quantitative easing, no caso americano, que haja uma reacomodação. Eu não diria desesperadora a situação. Ok, aproveitando para te perguntar aí, qual a sua avaliação sobre a política econômica que vem sendo adotada aqui no Brasil? Eu diria que o que eu escuto, o que a gente ouve, é uma percepção clara de que os instrumentos que foram tentados desde o início da crise e que funcionaram no primeiro momento, nas rodadas posteriores de uso desses mesmos instrumentos, o resultado foi cada vez menor. E há uma percepção de que é o momento agora de trilhar em direção a novas fontes de crescimento na economia brasileira, já que aquelas que funcionaram tão bem ao longo de um grande ciclo, durante o novo milênio, estão numa espécie de exaustão temporária. Então, eu acho que há uma clara convergência e que é preciso evoluir em direção a outro rumo. Ok. Otaviano Canuto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no site La Presse. Uma coisinha só, Luciene. Claro. Eu completei agora os meus 4 anos de assignment como vice-presidente. O presidente pediu para que eu ficasse no banco e eu combinei com ele abrir um programa de trabalho de pesquisa sobre as economias dos BRICS. Então, eu me tornei uma espécie de conselheiro senior para as economias do BRICS e, na verdade, economias emergentes em geral. Parabéns, e se você quiser, por favor, coloque aí o site na internet, onde as pessoas em todo o mundo, inclusive os brasileiros, podem encontrar informações aí pesquisadas aí por você e sua equipe aí no Banco Mundial. Perfeito. Um prazer conversar contigo. Ok, o prazer é nosso. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.